sentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O tema da nossa mensagem é a apatia espiritual, um mal a ser vencido. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Existem pessoas aqui, preste muita atenção nisso que eu dizer. O diabo nunca vai conseguir derrubar com bebida, com prostituição, com alguma coisa que desaponte ou desabone o seu caráter. Ele não vai conseguir. Mas existem outras formas do diabo derrubar alguém, trazendo uma apatia espiritual. Pastor, mas o que é uma apatia espiritual? É um conceito que remete a trazer dentro de nós um distanciamento de Deus, um esfriamento, um desinteresse. Chega um momento que nós começamos a ficar desinteressados, apáticos. Não mostramos mais aquela vibração em um momento de oração, um momento de louvor, um momento que as escrituras estão sendo expostas. A pessoa está completamente apática. Isso pode acontecer com a gente, nos levando a uma vida cristã de mornidão. Mas antes de acontecer a mornidão, entra a apatia, e sem que a gente perceba. E todos nós aqui, como cristãos, vamos precisar lutar contra isso. É o caso igual da gripe. A gripe não é uma doença que pega uma vez na vida, não é verdade? Ela apresenta de novo. A dor de barriga, ela não apresenta só uma vez no quê? Na vida. Ela apresenta várias vezes. E existem coisas na vida cristã, eu costumo dizer que é uma luta infindável. Como assim, pastor? Uma luta infindável, não tem fim. Isso vai sempre tentar voltar a nos assolar novamente. Ou a gente aprende a lutar constantemente, ou isso irá nos abater. E esse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala de um profeta que está vivendo nesse exato momento uma apatia espiritual, o profeta Elias. E olha que o profeta Elias é aquele profeta que foi arrebatado. Um profeta que tinha uma comunhão com quem? Com Deus. Nós estamos falando do segundo homem que é arrebatado na Bíblia, que é levado por Deus, que é tomado para Deus, da forma que ele vivia. Mas há um momento que a vida cristã dele é tomada por essa apatia, que ele é tocado por isso. Então, nenhum de nós estamos livres disso. Qualquer um de nós podemos estar vivendo hoje uma grande apatia. Preste atenção. O texto começa dizendo assim no versículo 4: Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um cipó e pediu para si que a igreja a morte, e disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então olha para mim, irmãos, olha que coisa está acontecendo. O profeta acaba de vir de um momento de vitória. Ele derrota 400 profetas de Baal, porque ele chega, faz uma convocação ao povo de Israel, dizendo: gente, se Baal é Deus, então vamos servir Baal. Se o Senhor é Deus, então vamos servir. E ele faz um grande desafio, e ele vence esse desafio. Deus responde com fogo, e que o profeta esperava, e o que aconteceu, que todo mundo se curvou no monte. Mas
Porém, Acabe e Jezabel, quando soube dessa notícia, a Bíblia diz que Jezabel marcou-se em raiva e disse: olha, que os deuses me façam mal, se amanhã a esta hora eu vou acabar com esse profeta, vou acabar com ele. E convoca o seu exército para perseguir o profeta. E quando o profeta ouve essa notícia, porque no coração do profeta ele achava assim: olha, depois disso, de ver essa manifestação de Deus, não tem como alguém não adorar quem? Não tem como. Não tem como alguém não se dobrar diante de quem? Possível. Não é possível que essa mulher está tentando me perseguir, me matar, e ele foge. E ele é tomado agora por uma apatia. Há um homem que está desistindo de viver. Um homem que está desistindo do que, igreja? A apatia faz isso. Ela rouba, ela nos sequestra, ela tira o prazer pela vida. Há um homem que agora está dizendo para Deus: eu não quero mais viver, não faz mais sentido para mim, não vale a pena continuar lutando, eu não tive êxito nessa batalha. O Senhor fez sinais, mas eu continuo vendo as pessoas ainda querendo me matar. E ele é tomado por isso, ele perde prazer pela vida. Agora, há uma dúvida aqui, porque a espiritualidade que até no tanto ele apresentava, por mais que ele era um homem de Deus, mas a espiritualidade que ele apresentava nesse exato momento não era uma espiritualidade forte, não era uma espiritualidade firme, não era uma espiritualidade robusta, porque a prova clara está aqui. Ele está dizendo: olha, eu não quero mais continuar. Ele perde o interesse. Ele prefere agora o que, igreja? Há um desinteresse dele. Vou ficar aqui debaixo desses imbróglios, vou ficar aqui até que eu morra de fome e de sede. Ele vai para o deserto, que eu morra de fome e de sede, que fica aqui sentado. Esse será o meu fim. Esse será o fim. É o que ele havia planejado: despede do seu auxiliar, vai embora, só da sua vida, eu vou ficar aqui. Era o que ele mais queria fazer nesse exato momento: desistir de tudo. E a apatia, ela faz isso. Ela traz o desejo de desistir de tudo. Talvez você que está aqui hoje, talvez está com esse mesmo sentido, vontade de desistir de: pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa situação. É o que o profeta está dizendo: eu não aguento mais essa situação. Eu estou lutando, ao invés do povo se converter, ao invés dos reis se converter, os homens estão me perseguindo. Não aguento mais. Não aguento mais isso. E aí a gente começa a olhar para essa história, que parece que esse profeta vai terminar assim, que parece que ele vai desistir de tudo, que parece que a história dele vai se findar aqui nesse exato momento, ficar debaixo do zimbro e lamentar. E é tudo isso que o diabo mais quer. Ele só quer o lamento de você, tristeza, joga essa apatia misturada com uma depressão, com uma angústia, com vontade de se matar. É isso que o diabo mais quer, irmãos. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus tem um plano, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. E aí a gente começa a olhar para a história. Um profeta com uma apatia espiritual, um profeta tomado por um sentimento tão ruim dentro de si, mas agora há um plano do Senhor. O Deus começa dizendo assim, agora no versículo 5. Versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e disse: levanta-te, igreja. Olha para mim, preste muita atenção no que eu falo para você aqui agora. Para sair desse ciclo que você está de apatia, desistência, desinteresse, você não tem mais prazer para nada. Pastor, eu venho na igreja mesmo por vir, eu oro, não estou orando mais, eu não estou fazendo mais nada. Talvez você está vivendo isso. Então escute, a Bíblia fala que um anjo vem para despertar ele. Um
anjo vem. Porque na cabeça dele era ficar ali dormindo, se acabar ali naquela situação, porque às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer ficar na nossa cama, a gente quer ficar no nosso quarto e dali não saiu para a igreja. Parece que a melhor coisa é ficar dentro do quarto. Parece que a melhor coisa é ficar na igreja dormindo. Parece. Traz essa sensação, eu dormindo aqui, eu não tenho problema. Só que o anjo veio para quebrar isso. Esse ciclo. O anjo veio para quebrar esse ciclo de morte. Porque o próprio profeta já havia estabelecido isso, o que ele desejava era isso. Ficar apenas o que, irmãos? Deitado. E ficar deitado há um simbolismo muito grande. Ficar deitado é um sinal da desistência. Ficar deitado é o desinteresse. Ficar deitado é a concordância com uma situação. E quando eu olho para esse texto, há uma intervenção divina. Há um anjo vindo despertar. Há um anjo vindo acordar aquele profeta. Você não vai olhar, levanta. E a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que eu vejo nessa história, a primeira coisa para você vencer a apatia. Deus começa a lutar contra o próprio homem. Porque o único que tem poder de nos parar é quem? O anjo começa a despertar. O anjo começa a trazer de volta esse profeta o quê? A vida. Esse anjo começa a despertar. Ou seja, tirar do sono, tirar eu e você do sono, que muitas vezes a gente entra nessa fase e nesse estágio dessa forma. É isso. Agora, esse despertar tem um propósito. Deus está aqui despertando, quebrando esse ciclo de morte. Olhem para mim agora, irmãos. Muitos de nós às vezes estamos assim. Espiritualmente falando, até fisicamente falando. Pastor, eu estou vendo isso, eu só quero ficar no quarto, eu estou desanimado no mundo, então preste atenção. Quando esse anjo veio com essa finalidade de trazer esse despertar do sono, mudar completamente a sua rotina. Ele já havia estabelecido uma rotina, ele já havia estabelecido um lugar que ele ia ficar, e às vezes nós fazemos isso, vou ficar aqui, daqui eu não saio. E o anjo veio para quebrar essa rotina. Olha para mim, preste atenção. Você vai precisar, a partir de agora, fazer uma força para quebrar essa rotina que você está vivendo. Você vai precisar fazer muita força para quebrar a igreja. Deus está dizendo para você que hoje eu estou te despertando para você quebrar essa rotina. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque é o que a apatia mais gosta. Nós somos tomados por um sentimento. Qual o sentimento que o profeta estava? Não deu certo. Eu orei, Senhor, fiz o desafio, fiz tudo, não deu certo, não fluiu da forma que eu esperava, e é o que? O abatimento. O diabo, tudo que ele mais quer é que você seja tomado por aquilo que você está o quê? Sentindo. Tudo que o diabo quer. Então hoje você precisa fazer uma força para quebrar essa rotina da qual você está vivendo. Quem está entendendo sobre isso, diga glória a Deus. Porque quando você continuar nessa mesma rotina da qual você está vivendo, você vai continuar apático espiritualmente. Você não vai conseguir sair. E quando eu olho para essa história, o anjo levanta, acorda, desperta daí, levanta, sai dessa situação. Ou o anjo está dizendo, melhor, quebra essa rotina. E aí é interessante que a segunda coisa que esse texto está mostrando para nós é que dizendo assim para ele, olha, sai, não continua inativamente. Não continua inativamente. O que é isso que a apatia faz? Te deixar inativo, paralisado. É tudo que a apatia faz. Paralisou. O profeta estava lá deitado, paralisado, e
o anjo veio para despertar, dizer: olha, levanta, faz alguma coisa, quebra essa rotina. Se você quer sair dessa apatia espiritual da qual você está vivendo, o anjo do Senhor está lhe convidando nessa manhã para quebrar esse ciclo de rotina, esse ciclo de inatividade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. De mudar a sua perspectiva. E aí o anjo olha para ele e fala assim, ó, olha o que o anjo fala para ele. No versículo de número 6, olhou ele, versículo 6 assim, ó. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras e as brasas, e uma botija de água. Comeu, tornou a igreja a dormir, e voltou a segunda vez quem? O anjo do Senhor, e tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o teu caminho será o quê? Mas para que igreja? Você vê o que a apatia faz? Ele levanta, ele come, mas ele volta ao quê? Ele volta para o mesmo estágio. E às vezes acontece isso com a gente, irmãos. Apesar de ter se alimentado, apesar de vir na igreja, ele fala assim: não, eu tenho que ir para a igreja, é verdade, eu tenho que ir para a igreja. Não, eu tenho que ir para a igreja. Aí você vem, ouve a palavra, mas volta com o mesmo comportamento. É aqui que está o problema. O problema não é ouvir a palavra, o problema é mudar o comportamento. O problema é mudar o quê? Comportamento. Porque do que adianta eu comer e voltar a fazer a mesma? Ele come, o anjo fala assim: ó, tem comida aqui, ó, deixei água e pão, come, levanta, esperava que ele levantasse, fizesse alguma coisa, ele come e volta para o quê? Volta a dormir, volta a fazer a mesma coisa. Por que a apatia continua? Aí dá aquela sensação. Qual a sensação que dá assim? Aí eu vim, ouvi a palavra, mas não mudou. A gente começa a acreditar nisso. Não vou para a igreja também para que ir tanto à igreja? Não é assim? Esse sentimento começa ali dentro de nós. Porque nós não entendemos a finalidade de se alimentar. O alimento é para dar energia para a mudança de comportamento. O alimento é para dar força para mudar o quê? Comportamento. Porque o que atrapalha as pessoas hoje dentro da igreja é isso. Por que a igreja parece hoje não fazer mais sentido? Não preciso tanto na igreja, não preciso tanto ouvir a palavra, não precisa. Você precisa se alimentar, mas mudar o teu comportamento. E o que o anjo vai fazer com o profeta agora? Mais uma vez, corrigir o comportamento. O anjo vai corrigir o quê? O comportamento. Não é o que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, ó. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão o quê? Sobre as pedras, uma botija de água. Ele comeu e tornou a fazer o quê? A dormir. E voltou o anjo pela segunda vez. O que o anjo faz segunda vez? Toca nele e diz a mesma palavra: levanta. Levanta. Se você continuar do mesmo jeito, você pode comer e voltar ao mesmo comportamento, não vai mudar nada. A comida que você está comendo é para você se levantar. Amém, igreja? É isso que você precisa entender. A palavra de Deus é para isso, para mudar o teu comportamento, não para você voltar para o mesmo comportamento. E aí parece que a palavra não faz sentido na vida de alguns. Parece que a palavra não produziu o que deveria produzir. Por que não produziu em mim uma alegria, pastor? Por que não produziu de volta isso? Porque você voltou para o mesmo comportamento. A palavra de Deus te fortalece, mas quem decide mudar o comportamento é você. Você consegue dizer isso para o irmão do seu lado? É você que decide mudar o comportamento. Você
pode ficar se alimentando. E aí é interessante, porque na segunda vez, no versículo de número 8, diz assim, levantou-se, pois, comeu e fez o que, igreja? Bebeu. E com a força daquela comida, olha só, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mudou. O anjo vai lá e fala para ele, vem cá, não adianta você ficar comendo e deitando. Eu não vim aqui para te colocar num ciclo de depressão, de apatia espiritual. Amém, igreja? Porque é isso que a depressão faz. Come e o quê? E dorme. Ou não come. É uma das duas. Mas veja, quando você diz assim, a comida, você já se alimentou. Essa comida, ela te dá força. Força. Para você mudar o comportamento. Para você sair dessa situação. Por isso que não dá para ficar sem palavra. Não dá. Não dá para ficar assim se alimentar, porque a palavra ela já é igreja. Bom, ele não tinha mais força nenhuma. Agora, a minha Bíblia, e a sua Bíblia está dizendo que ele começou a caminhar 40 dias. Mudou. A atmosfera agora dentro do profeta mudou. Era um homem que estava lá, jogado, desanimado. Agora, a palavra, ele absorve ela e entende hoje para ele, não, deitado não. Não, esse comportamento não. Não é isso, dessa forma que Deus te quer. Aí ele decide mudar. Vou mudar o comportamento. Agora preste atenção, quando você muda o seu comportamento, você começa a ir na direção de que Deus tem para você. Amém, igreja? Só com mudança de comportamento que a gente consegue ir na direção que Deus tem para nós. Não tem como. A gente só consegue caminhar para as coisas que Deus tem para nós, na direção das coisas que Deus tem para nós, se nós estivermos fortes. E a apatia ela vem para isso. O que a apatia faz? Ela derruba o cristão. Ela acaba com a força do cristão. Ela acaba com o interesse, ela acaba com a energia do cristão. E quando eu olho para essa história, esse alimento, ele começa a caminhar agora. Agora, preste atenção, no versículo de número 15, porque ele chega até o monte, olha só, irmãos, olha só, ele chega até o monte Horebe, e Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Olha que coisa louca, ele chega até o monte, e Deus pergunta para ele, o que você está fazendo? Aí ele fala, Senhor, eu fiz, olha, o povo de Israel quebrou a aliança, eu fui lá, orei, fiz isso, fiz aquilo outro, ele começa a se justificar. E a pergunta de Deus é a mesma: o que você está fazendo aqui? Não entendi. Eu não entendi. Senhor, porque ele começa a justificar de novo. De novo. Não estou entendendo. E aí, no versículo 15, Deus fala assim para ele: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damas. Volta. Você está fazendo aqui? O que está fazendo? O que você quer aqui? Não é essa a direção. Quando Deus fala com ele vem todo cheio de justificativa. Deus agora está resgatando no profeta o senso de propósito. Propósito. O que você está fazendo aqui? Aqui onde você está não é o seu propósito. Apesar de estar no Horebe, no monte de quem? De Deus. Não é que você tem que estar. É lá no deserto, Damasco, vai e volta. Volta. Eu fico imaginando o cara do profeta. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele andou quantos dias? Então, multiplicou isso para voltar. Como é que foi isso agora? 80? Você vê que coisa louca, irmãos? Você vê que como a apatia era tão perigosa.
que ela pode nos levar na direção completamente diferente. Ele Deus falou para ele: volta. Por que você tem que voltar? Porque você tem que cumprir propósito. Profeta cumpre o quê? Profeta cumpre o propósito. E qual é o propósito? Disse o Senhor: volta para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nis, e ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meliolar, ungirás profeta em teu. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o quê? Matará. Também conservei em Israel 7.000, todos eles que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Profeta, vem cá, volta. Você está na direção completamente. Volta para o seu propósito. O teu propósito é ungir. O teu propósito é denunciar. O teu propósito é se opor. Esse é o seu propósito. Irmãos, preste atenção. Por que tem muita gente dentro de igreja com apatia espiritual? Porque ainda não entenderam qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você está achando que o seu propósito é só vir aqui na igreja e ir embora para casa? Tem gente que acha isso. Você acha que é só vir na quarta-feira, orar pela família e ir embora para casa? Você acha que o seu propósito é só isso? E é por isso que muitas vezes parece que a nossa vida ela não tem sentido. Por isso que a nossa vida parece não ter uma relevância nenhuma. Porque há pessoas que estão vivendo só o seu próprio propósito. E não o propósito de quem? E o que Deus faz com o profeta Elias é isso. Entenda qual é o seu propósito. O seu propósito é esse. O seu propósito é denunciar. O seu propósito é ungir. O seu propósito é se opor contra essa tirania. Esse é o seu propósito. Volta para o teu propósito. É isso que você precisa entender aqui. Tem muita gente que está apática porque está vivendo fora do seu propósito. É o propósito. Ah, pastor, meu propósito é ser membro. Você acha que ser membro é só isso? Qual é o propósito? Nós paramos como igreja de buscar entender qual é o propósito de Deus para a nossa. Nós paramos. Porque colocamos no nosso coração os nossos propósitos. E quando o profeta Elias começa a fazer isso, começa a querer sair desse propósito, né? Ele acha que porque ninguém mudou o teu comportamento, então não é esse problema, é esse mesmo. Esse é o seu propósito. O seu propósito é fazer isso aqui, ó. Vai lá e unge. Unge fulano, unge fulano, porque eu vou usar esses homens. Mas eu preciso primeiro que você cumpra o seu propósito. Porque quando chegar a minha hora, eu que faço justiça. Sou eu. Porque vai chegar um momento que o juízo virá. E se eu escapar da espada de Azael, a espada de Jeú, que igreja? Se escapar da espada de Jeú, a espada de Elias, o quê? Vai chegar um momento. O que eu quero de você é só que você cumpra o seu. Vai substituir. É isso que a gente precisa entender. Deus só quer que você cumpra o seu. Você consegue dizer isso para o irmão pessoal? Olha para ele assim, ó, você precisa
cumpra o seu propósito. A única forma de vencermos a nossa apatia espiritual é se tivermos um propósito. Viver sem propósito não dá. Ser cristão sem ter propósito é dolorido. Não faz sentido, você vai cansar. Não vai conseguir ficar jejuando, orando. Para quê? Para que orar e jejuar? Só ora e jejum quem tem o que, irmão? Ele não vai conseguir. É por isso que parece que a vida espiritual é um infarto ler Bíblia, é um infarto fazer isso, porque não tem propósito. A pessoa não entendeu ainda que servir a Deus tem um. Olha para mim. Você acha que Deus tirou você da onde você está para só fazer isso que você está fazendo? Você acha? Eu acho que o seu achar está equivocado. Você acha que Deus tirou da onde você era, o que você era, para só fazer isso que você está fazendo? Pastor, mas você acha que é só isso? Você acha que Deus nos chamou para viver só algo religioso? Só isso. E tá bom. Ele nos tirou para viver o que, irmãos? Foi o que ele disse para o profeta: olha, eu separei mais 7.000, tem mais 7.000 homens que não se prostraram, que não adoraram. Amém, igreja? Tem mais gente. Ô profeta, tem mais gente que vão viver propósito também. E isso nós vamos colocar no nosso coração a partir de agora. Se a gente quer sair da apatia espiritual, permita a intervenção divina de quebrar a nossa rotina. Amém? Pastor, eu quero sair dessa apatia, então permita que o Senhor mude a sua rotina. O anjo foi lá para quebrar aquela rotina que o profeta havia estabelecido. Vou ficar no deserto, vou acampar aqui. O anjo vai lá e quebra. Vai levantar e vai seguir. Quer sair da sua apatia espiritual? Come a palavra, deixa a palavra mudar teu comportamento. Amém, igreja? É isso. Vem, recebeu a palavra. Permite que essa palavra, ela vai gerar força, porque ela gera. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Que ela é como um martelo que esmiuça as pedras. Que a palavra de Deus é como uma faca afiada que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Amém, igreja? Ela é poderosa. Ela não perdeu o poder. Ela só perde o poder quando a gente volta com o mesmo comportamento, volta a dormir. Não volta mais. Não volta mais. Lembra qual é o seu propósito? Pastor, eu ainda não sei. Eu já tive, né? Começa a buscar isso intensamente. Senhor, me mostra qual é o meu propósito. Há um propósito nessa igreja. Eu não fui para casa, nós estamos aqui reunidos juntinhos aqui. Não fui para cá, não existe um acaso. É o que eu falei quando eu fui para a Amazônia. Eu falei assim para os irmãos: você acha que eu saí lá do interior de São Paulo para vir para a Amazônia? Para cá, para quê? Você acha que eu saí de lá para vir para cá? Para quê? Tudo tem um. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Daqui para frente, nós vamos, como igreja, viver dentro de um propósito. Amém, gente? Vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a sua igreja. Nós não vamos mais ter uma igreja apática. Nós não vamos mais ser tomados por apatia espiritual. Não vamos deixar isso acontecer, não. Porque agora nós somos uma igreja com propósito. Esqueça disso. Amém, meus amados? Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos colocar de pé. Nós vamos orar. O alimento é para isso, sim. O alimento é para te dar energia, te dar força. Comida é para isso, para mudar o comportamento, não para te levar para o mesmo estágio, mas para um outro estágio. E é isso que o diabo mais quer, irmãos. Uma depressão espiritual em nós. E a gente, às vezes, sem perceber, entra nessa apatia, nessa depressão, nessa angústia espiritual. E
há um vazio tão grande, né? Porque quando você tem uma vida sem propósito, a gente fica tentando preencher um monte de coisa. Nós seres humanos somos terríveis, né? A gente encontra vazio, a gente quer fazer o quê? Preencher, assim não é. A gente não quer ficar com aquele vazio, só que esse vazio a gente preenche da forma errada. A gente vai preencher com coisas, e coisas não preenchem a gente. A gente compra coisa nova, a gente fica entusiasmado com a coisa nova, não é? Estava feliz, daqui a pouco ele desanima com aquele negócio novo que a gente comprou, não sei por quê. Olha, eu consegui isso aqui, ele dá aquela animada, aquele relampejo, né, parece de preenchimento, né, assim, daquele relampejo de preenchimento, a gente fala, daqui a pouco. E aí a gente começa a perceber isso. Só que ao mesmo tempo não entende. Eu tenho tudo, não me falta nada. E por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Eu tenho tudo, não me falta a boa família, tenho um bom marido, tenho isso. Olha, graças a Deus, para a glória do Senhor, que eu puder ter sair no mercado para comprar, eu compro, fico com vontade. Se alguém quiser comprar, eu compro, para a glória de Deus. Mas por que está assim? Porque está faltando propósito nisso. Nossa, preenche com isso. Entende? Então, esse vazio que você está sentindo, essa coisa bonita que bate na gente, a gente fica sem entender. Não era para a gente estar assim, falando, mas eu está assim. Sou da igreja, sou do Senhor, por que eu estou assim? E faz essa pergunta e Deus está respondendo aqui para nós hoje. Está faltando meu propósito. Permita que esse propósito inunde o teu coração, enche o teu coração Deus. Permita que Deus te tire dessa zona de dormir. Deus te tire daí. Permita essa introdução de Deus. Deus enviou um anjo, amém, irmãos? A introdução de Deus, Deus enviou um anjo. Deus poderia ter ficado quieto, já que ele quer dormir aí, deixa ele morrer.